Pessoal, olá. Geografia física é a nossa praia nas últimas aulas, né? E hoje nós vamos falar sobre biogeografia, a parte da geografia que vai estudar biomas, as formações vegetais existentes na Terra. É lógico que ninguém está querendo aqui dar aula de biologia, falar especificamente sobre características de vegetais, sobre parte de vegetal. Isso você vai ter, com certeza, respaldo da área das ciências biológicas aí, né? Na fitogeografia, né? Pois é. A vegetação, ela, assim como nós já falamos sobre relevo, sobre aspectos climáticos também, elementos, fatores climáticos, você tem a preocupação de destacar algumas palavras-chave, né? Palavra-chave. Formações vegetais de áreas secas, formações vegetais de áreas úmidas, certo? Formações vegetais de áreas frias, formações vegetais de áreas quentes. Então, o frio e o quente, o seco e o úmido, encaixou os dois, eu já começo a perceber alguma coisa aí, né? Por exemplo, quando eu vejo o frio puramente, espaços de temperaturas muito baixas, eu vou encontrar basicamente dois tipos de vegetação. Uma vegetação arbórea, significativa, importante, vegetação resistente, né? São os famosos pinheiros, genericamente, tem outras árvores, mas nós conhecemos principalmente o pinheiro aí por estar vinculado ao Natal, é a taiga, né? E a outra vegetação, que não é arbórea, é uma vegetação rasteira, tundra. Então, áreas frias, tundra e taiga. Tundra, vegetação rasteira, formada por musgos e líquens, né? Grande parte do ano essa vegetação fica recoberta por neve, né? Depois, no curto verão, que ela aparece majestosa, colorida, né? Um patchwork danado na Finlândia, né? No Canadá, tá? Na Suécia, na Rússia, que são espaços, no Alasca, são espaços onde ela se faz presente. Espaços distantes da linha do Equador, latitude elevada, nada demais, né? Certo? Vincular também tundra a musgos e líquens é importante porque há essa relação aí muito forte. Já a taiga citada, a taiga ela vai ser aquela vegetação arbórea, nós chamamos de vegetação arbórea do topo do mundo. Topo por quê? Porque ela suporta grandes altitudes, né? Certo? Então você vai encontrar ela em áreas montanhosas até um certo ponto, né? Porque depois de 4.500 metros de altitude, você praticamente não encontra muita vegetação, né? Mas até uma determinada altitude, a taiga pode estar presente. A taiga tem outros nomes, ela também é chamada de floresta de coníferas, ela também é chamada de floresta boreal, né? Porque ela predomina no hemisfério norte, daí o termo boreal, e como eu já disse, por ela ser resistente ao frio, uma madeira de excelente qualidade, o que favorece aí a sua utilização para diversas atividades humanas. Só que de uma maneira um pouco mais controlada em relação a outros espaços vegetais, até porque se eu não faço isso, ela acaba, né? E esse acabar prejudica atividades humanas no Canadá, na Península Escandinávia, na Rússia, tá? Então, o uso da taiga, ele acontece, evidente, mas ele não é
tão predatório como acontece, por exemplo, com a Amazônia e outros espaços tropicais. É importante destacar também uma característica da taiga: ela é aciculifoliada, ou seja, as folhas de suas árvores em forma de agulha. Resistência natural ou adaptação natural ao frio, certo? O espaço quente, muito quente, e aí nós temos que vincular ao seco e ao úmido. O espaço quente e seco, você vai encontrar o deserto. O deserto ele vai apresentar uma vegetação de nome muito interessante, em boa parte dele, que é a vegetação ausente, não há vegetação. Mas onde há, né, é uma vegetação predominantemente o que? Xerófita, ou seja, resistente à seca, né? Nesse sentido, a xerófita do deserto ela é semelhante à estepe, né? Que ela também vai resistir bastante à seca, vegetação formada por gramíneas, é o espaço seco, estepe também. Só que a estepe não está vinculada só a calor, você vai encontrar estepe em área fria também, que é o caso da Ucrânia, tá? Mas estepe é uma formação vegetal ligada à seca, né? Só que deserto é um espaço que predomina mais, é um espaço que dificulta a presença humana, aproveitamento econômico e cuja vegetação ela é muito rala, né? Muito espinhosa, né? Ligada também a essa adaptação à falta de umidade, certo? Agora, quando eu jogo o quente e o úmido, aí eu tenho duas formações vegetais predominantes. Eu tenho a floresta tropical ou equatorial ou latifoliada, cujo principal exemplo é a Amazônia, né? E eu tenho a savana, tá? Na savana eu não vou ter árvores tão altas assim, né? A formação savânica ela tem como característica dois estratos de vegetação. Um arbustivo arbóreo, que você vai ter o predomínio de arbustos, árvores menores, né? E o outro herbáceo, formado por vários tipos de capim, que se adaptam a dois períodos marcantes. Savana combina com o clima tropical, um período seco e um período chuvoso. E a vegetação se adapta. Se adapta de que forma? Nem tudo que é torto é errado. Lembra das pernas do garrinche e das árvores do cerrado. Quer dizer, cerrado é a nossa savana. Tá? Então, árvores com galhos tortos, casca grossa, né, raízes profundas, né, vão favorecer a adaptação da vegetação savânica. Aqui no Brasil, no continente africano, no continente asiático, né, a savana mais conhecida, obviamente, é no continente africano. Muito legal, por sinal, né, a presença de vida na savana, apesar das ameaças humanas aí, mas por enquanto temos bons espaços naturais ainda na África. Esse ainda você viu que veio com uma ironia, né, e uma ironia triste, lamentavelmente. No caso da área úmida, aí eu tenho a Amazônia como principal exemplo, mas eu encontro a floresta do Congo na África, eu encontro na Indonésia, né, em vários espaços mundiais próximo à linha do Equador, em terrenos de menor altitude, a formação de matas latifoliadas, densas, perenes, higrófitas, heterogêneas, né? Bem nomes aí, né? Uma vegetação com folhas grandes e largas, uma vegetação fechada, uma vegetação cuja recuperação natural do inferno verde, conforme é apelidada amazônica, é constante, é muito rápida, né? Com uma diversidade biológica enorme. E o higrófita, porque são vegetais que se adaptam a ambientes muito úmidos, que é o caso, né, de Amazônia, da Ileia, né, da América
do Sul que se estende, né? Você tem a área de vegetação latifoliada também na América Central, né? E em outros espaços do mundo. Agora, como fica a situação do que nós chamamos de espaço intermediário, aquele que não é nem muito frio, nem muito quente, nem muito seco, nem muito úmido? Aí nós vamos encontrar duas formações vegetais, uma que não é tão grande, mas cai muito, né, nos vestibulares e tal, e uma que é grande, majestosa, né, e vai cair muito também, mas cai menos do que essa que eu vou citar. Essa que, primeira, que nem é tão grande, né, certo? Mas cai muito, é a mata temperada. Caducifólia, as folhas caem, secam no outono para resistir ao inverno, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Principalmente, estou citando isso porque o hemisfério norte é o hemisfério das terras, portanto, tem mais espaço para vegetação, né? E ela já foi muito devastada, porque são espaços ocupados pela mata temperada que hoje a presença humana é forte, né? Porque não é nem tão quente, nem tão frio, não é nem tão úmido, mas também não é tão seco. Então isso facilitou a presença humana. Um outro espaço intermediário importante é a pradaria. A pradaria é uma vegetação basicamente herbácea, vários tipos de capim. Você vai encontrar árvore acompanhando o curso d'água, né? Também acontece isso no cerrado, que nós chamamos de mata ciliar, mata galeria, mas fora disso predomina nas pradarias capim. E mais uma vez a ocupação humana forte, né? Porque são espaços onde a agropecuária ocupou, né? Na área central dos Estados Unidos, em parte do Canadá, no sul do Brasil, na Argentina, numa região aí, Argentina, Brasil e Uruguai, conhecida como Pampa, as nossas pradarias, tá? Espaço importante. E tem um elemento que é o terceiro, você vai dizer, esse não vai cair. Pode cair, porque é menor que os outros dois ainda, mas é menor, mas envolve áreas do mundo bem importantes. Norte da África, sul da Europa, trecho dos Estados Unidos, trecho da América do Sul, trecho do continente asiático. Pequenos, né? Mas só no sul da Europa, norte da África, você já tem um vínculo dessa área de vegetação com história, com outras áreas do conhecimento importante. É a vegetação mediterrânea, que é parecida com o nosso cerrado. Vegetação arbustiva, só que ela tem uma tarefa pior que o cerrado, porque o índice de chuvas no sul da Europa, norte da África, é bem menor. Então, é uma vegetação mais resistente ainda a longos períodos secos, tá? Importante lembrar, nesse momento temos também a vegetação de montanha, que é uma vegetação resistente ao frio, que pode ser herbácea, né? Predominantemente herbácea, você vai encontrar em áreas mais elevadas, e pode ser um misto aí de tundra com estepe, mas que se adaptam bem a esses longos períodos, né, frios, né, em área mais alta. E, finalmente, um item chato, que são os espaços onde a degradação da vegetação é muito forte, que ganhou um apelido de hotspot. Espaços onde a degradação atinge um processo praticamente irreversível. E no Brasil nós temos infelizmente, dois exemplos: Mata Atlântica e Cerrado. Desafios aí. Reverter essa situação. Não é e não será fácil em tempos onde a economia vale mais do que vidas humanas. Se for da natureza, nosso descaso, lamentavelmente, tende a ser maior. Abraço.